A continuação, vamos a estudar o tema relacionado com proteção e acessórios de sistemas fotovoltaicos. É um tema que faz parte da montagem de um equipamento de geração fotovoltaica. São diversos dispositivos que se utilizam para essa montagem. Portanto, o que vamos a ver são os temas seguintes: conexão de módulos fotovoltaicos, conexão e montagem das baterias, manutenção das baterias, aterramento, parâmetros do aterramento, proteção contra descargas atmosféricas, cabos, conexões e acessórios, equipamentos para iluminação, ferramentas e vamos finalizar com a etiqueta de conservação de energia para equipamentos fotovoltaicos do Proceo. Vamos fazer uns comentários com relação a esse tema. E também vou comentar um exercício. Então, este tema de hoje é um tema interessante porque nos vai permitir ver uma série de equipamentos que complementam as instalações fotovoltaicas. Em primeiro lugar, vamos ver um pouco relembrar sobre a conexão dos módulos. Ya en otros vídeos teníamos comentado de que los módulos fotovoltaicos pueden ser conectados en serie o paralelo. Con relación a conexión de módulos en paralelo, para obtener una mayor corriente, los módulos pueden ser conectados de esa forma. Entonces, juntamos todos os terminais positivos todos juntos e todos os terminais negativos. Com isso vamos ter maior corrente, né, de saída nos módulos. A outra alternativa é fazer conexão em série paralelo. O sea, significa série paralelo de módulos. Essa conexão é recomendável para colocando primeiro os módulos em série. O sea, juntamos vários módulos em série para obter uma tensão desejada, depende, né, do tipo de carga que vamos a alimentar, e depois se conecta esses conjuntos em série, juntamos todos esses conjuntos em paralelo, e dessa forma obtemos a corrente desejada. Então essa é denominada conexão módulo série paralelo. A grande vantagem disso é que possibilita que un conjunto de serie sea desconectado para manutención. O sea, en cuanto desconectamos un conjunto en serie, los otros conjuntos van a continuar en operación, forneciendo energía para la batería. Entonces, esa es una de las vantagens desse tipo de conexión. As baterias, como que instalamos? As baterias también podemos colocar una instalación en serie paralelo. A conexão em série de baterias é quando precisamos tensões maiores que 12 volts de uma bateria de chumbo ácido, nominal é 12 volts. Se precisamos 24 volts, vamos ter que colocar duas baterias em série para obter 24 volts. Então, essa é a ideia, né, de juntar baterias e também colocamos baterias em paralelo. Bom, primeira recomendação: as baterias, depois de sair de fábrica, elas ficam armazenadas e seus elementos ativos vão ficar estáticos, não vai existir nenhuma carga ligada. Portanto, a primeira coisa a fazer é equalizar as baterias. Significa carregar todas as baterias, pelo menos algumas horas, um dia pelo menos, todas en paralelo para que reciban a carga inicial correspondiente y fiquen todas iguales en términos de carga. Feito isso, aí na denominada conexão de baterias em série paralelo, podemos conectar assim série paralelo, um conjunto de baterias série, esse conjunto com outro conjunto em série, podemos juntar em paralelo. Depende isso da capacidade necessária, né, e das tensões e correntes que vamos desejar para alimentar uma determinada carga.
Una recomendación importante: conectar las baterías en paralelo. Primero las baterías en paralelo y enseguida colocar estos conjuntos en serie. Eh, eh, en, con relación también a las baterías, a conexión en paralelo debe poseer una conexión de cabo positivo, ¿no? De un lado saliendo para otro y un negativo de otro. Así vamos juntando positivo con positivo. Solo que una recomendación así de empírica es que el positivo sea de un de los extremos, ¿no? Y el negativo de otro. Entonces aquí en ese lado opuesto. Entonces de esa forma damos una mayor seguridad, ¿no? De forma que las tensiones de carga sean iguales en todas las baterías. Recomiéndase también para hacer esa unión de los terminales positivos con positivos, utilizar barramentos de cobre. Ya existen, ¿no?, barramentos para esa finalidad. Mejor, también da para utilizar cabos, ¿no?, mas su barramento es mucho mejor. Las baterías, una vez feito eso, a montaje de baterías, debido a los fenómenos, ¿no?, de influencia de la temperatura principalmente y las quedas de tensión en corriente continua, estas deberían estar colocadas muy próximo al generador fotovoltaico, para evitar pérdidas de carga. Entonces aquí, por ejemplo, en una instalación de sistema domiciliar en área rural, vemos aquí en este compartimento de madera, ahí están las baterías bastante próximo a un módulo fotovoltaico, con un cabo o menor posible, ¿no?, para evitar pérdidas por queda de tensión. Além disso, para evitar a explosión de las baterías, estas deben estar localizadas en un lugar ventilado, con corriente de ar, y también sombreado, ¿no?, para evitar la radiación directa y aquecimiento. Entonces ese local debe ser escogido de forma que esté próximo a un módulo, ¿no?, también observando la localización de un módulo. Un módulo también debe tener características, ¿no?, de estar orientado al norte verdadero, no tener sombra, a una altura conveniente y próximo de las baterías. Y las baterías en ese un compartimento ya tienen que estar así dispuestas para facilitar también la manutención, la observación. En este caso aquí él está en una cierta altura porque este es un lugar de Amazonia donde existe elevação da altura da água na época do verão, na época da chuva. Essa área fica alagada, então a água pode chegar até uma altura que, se colocamos as baterias em uma altura muito baixa, a água vai cobrir, né, no passo do tempo. Nos meses a partir geralmente de outubro, novembro até março. Então essas baterias, como son un equipamiento bastante frágil, entonces, que puede producir corrientes y tensiones elevadas, y también está constituido por plástico, chumbo y ácido sulfúrico, y también existe emisión de hidrógeno y oxígeno. Podemos ver que esa batería es un equipamiento bastante peligroso, ¿no?, porque tiene todos esos componentes. Y también el chumbo es un metal, cuando o ácido sulfúrico, que es líquido, ¿no?, chumbo metálico y ácido sulfúrico líquido, y gases. Todas esas sustancias son tóxicas, tanto para personas, animales, plantas. Así, esas baterías deben ficar longe del alcance de crianças, principalmente, ¿no?, en lugares bastante protegidos a una cierta altura y con sombreamiento adecuado. También las baterías no pueden estar expuestas a llamas o faíscas, especialmente cuando está siendo cargada. También se debe evitar fumar próximo a las baterías, porque existe emisión de gases. Y como en la hora de manusear las baterías para hacer troca de agua destilada, aumentar agua destilada, ver estado de carga,
É bom utilizar, né, luvas de borracha, manga comprida, óculos, todas as medidas de segurança adequadas. Aqui temos fotos assim tiradas na realidade, fotos que mostram que não deveria, ou que não deveria ser feito, né? Por exemplo, aqui existen baterias próximo a reservatorios pequeños de gasolina. Y aquí en el caso colocaron un cesto así para que las galiñas fican aquí, ¿no?, dentro. Entonces, todos esos riscos deben ser evitados. Lamentablemente, a veces no se cumple esas condiciones. Y além disso, las baterías también, o electrolito es prejudicial para la pele y los ojos, ya que es ácido sulfúrico. Y se debe tener ya a explicación adecuada antes de colocar el sistema fotovoltaico. Se hace algunas actividades de capacitación, ¿no?, explicando todo lo que contiene una batería, los peligros a los cuales las personas están expuestos. No caso, si los ojos son afectados por ese ácido, lo que se debe hacer es lavar rápidamente, ¿no?, con agua. Y también solicitar o transportar a la persona lo más rápido posible a un puesto de salud, ¿no?, de que exista atención médica. Por tanto, antes de manipular la batería, también es necesario desprenderse de cualquier pieza metálica, ¿no?, como alianzas, anillos, relojes, piezas metálicas que pueden ser perigosas, ¿no?, en cortocircuito. Curto-circuito en corriente continua es muy perigoso. También es necesario utilizar herramientas eléctricas isoladas, ¿no?, herramientas específicas para uso en electricidad, en instalaciones eléctricas. Evitar cargas de electricidad estática y tomar todas las precauciones necesarias contra cualquier descarga atmosférica. Este ejemplo muestra una batería que explodió con descarga atmosférica. Si estuviese dentro de la moradía, era prácticamente una bomba, ¿no?, que después yoga envolta ácido sulfúrico, todos los elementos que existen dentro. Por tanto, esa batería es un dispositivo de almacenamiento de energía bastante peligroso y debe ser manipulado con el mayor cuidado posible, ¿no? Embora estamos hablando para electrificación rural de equipamientos isolados, mas puede ser también que ya en algunas instalaciones de generación distribuida alguien quiera hacer esas montajes, ¿no?, con baterías de chumbo ácido. Embora las baterías de iones de litio están entrando con mayor fuerza, mas es mejor dejar claro, ¿no?, que una batería es un equipamiento bastante peligroso y que debe ser manipulado de forma adecuada, con toda la seguridad necesaria. Como la batería esta de chumbo ácido es bastante utilizada, también es necesario elaborar una rutina de manutención, porque es un equipamiento que da la mayor cantidad de problemas en una instalación principalmente de fotovoltaica isolada. Las baterías que más se utilizan son las automotivas y ellas están sujetas a perder a agua con el paso del tiempo. Entonces es necesario que la agua destilada debe cubrir, ¿no?, hasta la parte más o menos que no fique ni tan cheia, ¿no?, totalmente cheia, ni así mucho na metade quase, ¿no? Entonces debe existir una altura adecuada para que la batería funcione correctamente y no es cualquier agua que se coloca en la batería, ¿no?, agua de tornera, agua del río, eso no. Tiene que ser agua destilada, H2O puro, agua. Entonces eso ahí, entonces, cuando se hace la instalación, los proyectistas, las instituciones que hicieron la instalación deben fornecer esa agua destilada y dejar ahí en una cantidad adecuada, ¿no?, para con el paso del tiempo. Una importante precaución que se debe llevar en cuenta es el siguiente, ¿no?, que en la montaje del sistema, cuando el sistema está siendo montado la primera vez,
Primeiro ligar as baterias e depois os módulos fotovoltaicos, porque é necessário que energizar todos os equipamentos de controle. Então eles já devem ter uma fonte de tensão, geralmente a bateria, né? Então já uma vez que eles já estão energizados, aí espera todo já de forma adequada a entrada dos módulos. Se fazemos o contrário, se ligamos diretamente os módulos, podemos queimar os circuitos dos controladores de carga, inversores, os equipamentos que estão adicionais de uso fotovoltaico. Já durante a manutenção, se uma vez que já está montado o sistema, já está funcionando e se vai fazer manutenção, primeiro desligar os módulos fotovoltaicos e depois desligar as baterias. O sea, as baterias devem estar sempre ligadas, tanto na hora da montagem como na manutenção. E a ideia é que o controlador de carga das baterias deve ficar sempre energizado. Então, desde o início até o final, o controlador de carga deve estar energizado. Essa é uma recomendação importante, né, que deve ser levada em conta. Existen também outros elementos, né, de dispositivos de controle e proteção. Esses dispositivos eletrônicos são sensíveis à temperatura, à umidade, então por isso que é recomendável colocar tudo numa caixa própria para fazer a montagem dos circuitos, em um lugar seco e ventilado, e também o mais próximo possível do gerador fotovoltaico e das baterias. Então essas caixas, um quadro elétrico, deve ser de um material adequado, né? Essas caixas já são vendidas em estabelecimentos de equipamentos elétricos, ferramentas elétricas, e já é assim, uma caixa própria para isso. E aí é onde devem estar todos os equipamentos, como aqui, por exemplo, o controlador de carga, o inversor, os disjuntores, né, de proteção, sistemas de medição, os equipamentos contra surtos de corrente ou tensão, tudo, as chaves fusíveis, tudo dentro de uma caixa seguindo um padrão de instalação adequado. Que já isso aí é também publicações de instalações elétricas do Inmetro, existem para fazer esse tipo de instalações. Outra questão importante nas instalações fotovoltaicas, principalmente aquelas que ficam em áreas remotas, sistemas isolados, é o aterramento. O aterramento elétrico é a arte, né, entre aspas, de promover a segurança de pessoas e instalações, bem como de uma correta operação do sistema. Quando correntes, principalmente aquelas de impulso, fluem pelo sistema de aterramento elétrico. Ou seja, esse aterramento é um cabo que junta toda a parte metálica, né, do sistema fotovoltaico e a eventual fuga, né, de energia elétrica ou por descarga atmosférica é levada até a terra, e com isso protegemos todo o sistema. Então esse tipo de aterramento elétrico é uma área da denominada compatibilidade eletromagnética, CEN. Então essa compatibilidade eletromagnética, muito além, né, de ser um conceito, caracteriza-se por uma filosofia que integra diversas áreas do conhecimento. Essas áreas podem ser qualidade de energia elétrica, aterramento elétrico, que é uma parte só disso, sistemas de proteção e ensaios de equipamentos eletrônicos sensíveis. Então essa CEN é uma área que engloba diversas formas, né, de ensaio, aterramento, sistemas de proteção, transitórios, caracterização de equipamentos. Então o aterramento é uma parte disso. E o aterramento, quando a frequência utilizada nos projetos de sistemas de aterramento, pode se dividir em uma faixa de frequências. Em frequência industrial, que é geralmente baixa frequência, 50, 60 Hz,
e as frequências que surgem devido a transitores eletromagnéticos. O sea, o aterramento trabalha nessas duas frequências, aquela de rede, 50, 60 Hz, e aquelas que são relacionadas com os transitórios. E existem muitos transitórios. E esses transitórios podem ser transitórios impulsivos, que têm a causa principal as cargas atmosféricas, geralmente que van entre frecuencias de 0,5 MHz a 500 MHz. Son transitorios denominados impulsivos. Existen también los transitorios oscilatorios, que son causados por manobras de chaveamiento, o sea, de abertura de interruptores, llaves. Esos transitorios están en una falla de 5 a 500 kHz y baja frecuencia menor a 5 kHz. Todos esos son típicamente causados por manobras de chaveamiento de sistemas eléctricos. Entonces, un aterramento adecuado de uso fotovoltaico en realidad es una medida preventiva para evitar condiciones perigosas para las personas y para todos los componentes del sistema. Y hay una barra de cobre, ¿no?, que va está colocada próximo a la instalación fotovoltaica a una profundidad de unos 3 metros más o menos. Ya venden, en el comercio existen esas barras de cobre que son colocadas, ¿no?, así en un lugar húmedo. Generalmente tiene que ser un lugar donde a corriente eléctrica possa se transmitir fácilmente da barra de cobre para a terra. Y ahí es una forma de disipar esa energía eléctrica. Ese cabo que color verde, amarelo, es que conduce a esos transitorios de diversos tipos que vimos y van para la tierra. Por tanto, esa parte donde se junta el cabo con ese barramento también es un punto importante, ¿no?, de la instalación. Debe ser feito de forma adecuada. O aterramento entonces debe ser aterrado a través de un sistema constituido por hastes aterradas no solo, que proporciona una resistencia de aterramento menor que 10 ohmios, de acuerdo con esa norma NBR 5419. A caixa de junção DC debe ser o ponto de conexión de todos os terras do sistema. De todos os terras do sistema envolve desde a parte metálica do módulo fotovoltaico, que é geralmente de aluminio. Toda a parte así, de metal exposto también va, ¿no?, en ese punto de junção. Por tanto, todas las molduras de módulos deben ser aterradas. Si varios módulos están aparafusados en una estructura metálica, generalmente se hace eso, ¿no?, en un soporte que junta toda la parte metálica de los módulos. Entonces ese aterramento junta toda esa estructura y conduce a tierra, ¿no? Aquí estamos ya viendo a parte externa, ¿no?, del aterramento. La barra está a unos 3 metros, está ahí en una tierra húmeda generalmente. Es interesante saber lo que acontece en un barramento, ¿no? Entonces, un modelo eléctrico de un barramento es eso, ¿no?, una barra que está en contacto con la tierra. Y en realidad él se comporta como en un modelo eléctrico, es un sistema LRC, o sea, inductivo, capacitivo, con resistivo, ¿no? Entonces aquí vamos a ver que existen varios parámetros. I es la corriente impulsiva inyectada en el electrodo, esa corriente impulsiva de diferentes fuentes. Una de ellas es aquella que existe de rayos, ¿no?, todo que es ocasionado por los rayos, mas también existen otras, ¿no? Esta es la permisividad eléctrica del solo. Existe también la resistividad eléctrica del solo. O LT es el comprimento, es aquí el comprimento del electrodo. O I minúsculo es la corriente por metro lineal del electrodo.
e o 2A é o diâmetro do eletrodo, onde A é o raio do eletrodo. Então pode-se perceber nesse desenho, em paralelo com a corrente de condução no solo, assim, essa corrente principal, haverá uma corrente de deslocamento, essa I minúscula, a qual segue as mesmas linhas de propagação da corrente de condução. Justamente essas correntes de condução no solo são aquelas que dissipam, né, a corrente impulsiva que entra pela barra, finalmente ela se distribui em toda essa massa de terra em volta do barramento da haste. Então aí é onde aparecem as condições da terra, né, que é necessário conhecer para facilitar que essa corrente consiga se difundir e finalmente se dissipa o surto. Então existem valores dessa terra que denominada principalmente permissividade relativa, que está dada em farádios por metro. Então essa resistividade é própria para a condução de corrente elétrica de um metal. E a permissividade elétrica relativa está relacionada com dielétricos, principalmente, né? Neste caso a terra. Então vemos que isso varia, né? Desde o ar tem 1 farádio por metro como permissividade relativa. Já a água a 20 graus Celsius é valor de 80. O gelo 3, basalto 12, granito 7 a 9, silte seco de 3,5 e areia seca 2,5. O sea, é necessário conhecer essa permissividade relativa do solo para poder fazer a difusão dessa corrente de surto. E aí vemos a importância da terra úmida, ¿no? Por isso que a água, porque ela tem a maior permissividade relativa. E geralmente essa haste está num lugar onde exista bastante umidade. E com relação à resistividade elétrica, esses valores variam do tipo, né, da natureza do terreno. Uma resistividade em ohmios por metro, por exemplo, um terreno pantanoso vai de 0 a 30 ohmios por metro. Já aqui no solo rochoso, no 1500 a 3000. Ou seja, maior resistência ao passo da corrente elétrica. Calcário compacto de 1000 a 5000. Então o que devemos é escolher assim lugares que facilitem, né, o passo da corrente elétrica. Então lugares como, por exemplo, argila plástica dá 50 ohmios por metro, terra calcária do Jurássico de 30 a 40. Então, são lugares, o lodo, por exemplo, de 20 a 100, de terra vegetal de 10 a 150. Então esses de baixa resistividade permitem que a corrente elétrica que desce pelo cabo de aterramento e pela haste se difunda rapidamente, né, em volta, na massa de terra que está em volta da haste. Essa resistência da haste também é própria, né, do material que se utiliza. No caso mais difundido é o cobre. E existe esta equação que com isso determinamos a resistência em ohms. E para isso é necessário conhecer a resistividade em ohmios por metro. No caso do cobre é 1,72 vezes 10 a menos 8 ohmios por metro. E aqui estes outros parâmetros já mostrei que o L é o comprimento da haste, o raio. Então com esse, e temos aqui vários outros, né, do alumínio, carbono, chumbo, vários metais, sendo que o mais utilizado para fins de aterramento é o cobre. Então os outros é necessário conhecer, mas levemos em conta que o mais utilizado é o cobre. A capacitância da haste, porque vimos que esse modelo elétrico constitui um circuito LRC, inductância, resistência, capacitância.
Con relación a capacitancia, podemos calcular con esta ecuación, donde también entra ahí el comprimento da haste, el rayo da haste, y aquí es epsilon es a permisividad, ¿no? Que podemos calcular en faradios por metro. Esa es a permisividade relativa, então temos que fazer aqui uma transformação e em tabelas é dado o valor de acordo ao material, né, que estamos utilizando. Então a corrente circulando na haste e no solo cria um campo magnético. Na realidade isso aí que cria um campo magnético, e o campo referido é mais intenso próximo à haste, devido à maior densidade de corrente nessa região. A inductancia de ese circuito eléctrico y a constante del tiempo puede ser determinado con esta ecuación aquí, dado en henrys. Y en ese valor, en esa ecuación también entra el comprimento de haste y el rayo de haste, y aquí este valor mi 0 es determinado en tabelas también, fornecido de acuerdo a un tipo de metal, ¿no?, que estamos utilizando como haste. A constante de tiempo, como es un circuito aquí, que estamos hablando de un circuito eléctrico, que en realidad es inducción electromagnética, a constante de tiempo capacitivo de esa haste vertical puede ser calculada por la resistencia, valor de resistencia veces a capacitancia, o en otras palabras, esa resistividad veces a permisividad. A constante do tempo indutivo também é dado pelo cociente entre inductância própria e resistência. Então são formas de calcular essas constantes de tempo. A frequência natural da haste desse circuito elétrico do modelo, então a frequência natural de oscilação da haste em Hertz é dada por esta equação. Em todas entram aqui o valor aquí en esta ecuación del comprimento da haste y el valor de inductancia y de capacitancia, que también puede ser calculado por los otros parámetros, ¿no?, de cálculo de inductancia y capacitancia. O amortecimiento da oscilação natural livre é função dos parâmetros indicados nesta expressão. Esse aqui é o amortecimento das oscilações, variam, né, oscilação livre é gama 0, oscilação amortecida quando está entre 0 e 1, e sobreamortecida entre maior que 1. Então toda esta equação permite calcular essa frequência natural da haste. O aterramento, em resumo, para baixas frequências, uma haste vertical, bem como sistemas de aterramento envolvendo hastes verticais y cabos horizontales, puede ser representadas por su resistencia óhmica también. Entonces, esa representación del sistema de aterramiento para baja frecuencia, como si fuese una resistencia, ¿no?, en contacto con un punto de tierra. Y el aterramento leva a siguientes questões, ¿no? Si a tensão na haste de aterramento for muito elevada, como é a frequência no caso de uma descarga atmosférica, a intensidade de campo elétrico nas imediações da haste atingem valores capazes de promover a disrupção do solo, tendo como resultado uma diminuição da resistência de aterramento da haste. Isso em caso de tensões muito elevadas. Então aqui essa disrupção, na figura que estamos mostrando, mostrada por un gap con el símbolo S a través da parte da resistência, y que en realidad se comporta como un curtocircuito de segmento de resistencia do electrodo. Entonces cuando existe esa disrupción es como si fuese un curtocircuito. Eso con elevadas tensiones, ¿no?, que puede acontecer en cuestiones de milisegundos, una descarga atmosférica. Aquí vemos ya un circuito equivalente aquí entre resistencia y capacitancia, inductancia, resistencia y capacitancia, indicando los componentes conductivos circulando por R,
y de deslocamiento de corriente circulando por C. Aquí otro circuito representando un caso más real para surto atmosférico en un haste de aterramiento, que sería como si tuviésemos una resistencia, capacitancia e inductancia todas en paralelo. Bueno, todo eso ahí faz parte de la teoría de aterramiento bastante extensa, ¿no? Otro modelo aquí de circuito equivalente está representado por una serie, ¿no?, en paralelo de capacitancia, resistencia, ¿no? Aquí comportando de dos o más hastes de aterramiento profundo en paralelo submetidas a un surto atmosférico. Entonces cada haste forma un modelo de capacitancia, resistencia, inductancia en paralelo. Y entonces son modelos que ayudan a entender los fenómenos que acontecen en volta, ¿no?, de haste cuando está en aterramiento. Para esclarecer todas esas ecuaciones y uso de toda esa teoría, esto propone un ejercicio que fala sobre una haste de cobre de 6 metros de comprimento y 3 centímetros de diámetro, que fue introducida no solo para aterrar una instalación fotovoltaica con la finalidad de proteger el sistema principalmente de los surtos de descargas atmosféricas. Es dada a permisividad eléctrica relativa del solo de 9 farads por metro y a resistividad eléctrica del solo de 100 ohmios por metro y también de 10.000 ohmios por metro, o sea, dos situaciones, una de 100 ohmios por metro de baja resistividad y otra de alta resistividad de 10.000 ohmios por metro. Y puede calcular la resistencia de haste con relación al solo, a capacitancia de haste con relación al solo, a inductancia propia de haste, a constante de tiempo capacitiva de haste, a constante de tiempo inductiva de haste, a frecuencia natural de oscilación de haste, como amortecimiento de las oscilaciones naturales libres, y hacer un comentario sobre todos los resultados. Entonces este ejercicio va a ser resolvido en un documento adicional. Una cuestión importante, ¿no?, son las descargas atmosféricas. Y es necesario comentar que como todos los módulos prácticamente están expuestos en lugares abiertos, ellos siempre van a estar en contacto con las posibilidades de descargas atmosféricas y por tanto deben ser tomadas las medidas adecuadas. Y a mayor parte de esos problemas pueden, cuando existe una descarga atmosférica y si no existe un sistema de protección, esas descargas fácilmente pueden atingir los controladores electrónicos de carga, los inversores, y van a ocasionar también problemas serios, ¿no?, en el funcionamiento de todos los equipamientos próximos. Entonces, para eso existen los denominados supresores de trasciende. Entonces, la entrada del controlador de electrónica de carga de aquel equipamiento es importante que sea protegido con supresores de ese tipo que actúa por volta de 60 voltios, ¿no? También es recomendada instalación de supresores a través de pararrayos de baja tensión en la salida de AC o inversor, porque, ya que este equipamiento alimenta una residencia y las descargas eléctricas pueden utilizar elevadas tensiones en todo un sistema eléctrico. Por tanto, ese supresor de trasciende puede proteger tanto controladores como inversores. Este tipo de supresores ya son vendidos, ¿no?, en el comercio especializado. Algunos son ligados en paralelo con cargas inductivas, como por ejemplo bobinas de electroválvulas hidráulicas o pneumáticas, bobinas de contactores. Ese tipo de supresor es propio para eso. Y la finalidad principal es eliminar trascientes generados por estas cargas en la línea de alimentación. Y além disso, con la utilización de supresores de trascientes, la energía en forma de corriente proveniente de las descargas atmosféricas es descargada en el circuito RC. Entonces aquí vemos en aquí ese corte de ese dispositivo, el supresor es ese color azul.
Es un supresor de descarga atmosférica proyectado para protección de circuito monofásico contra descargas longitudinales fase terra y protege a entrada y distribución tanto para corrientes en CA y CC. Entonces es necesario mostrar que existen esos dispositivos que son supresores de trascientes y es necesario pensar na utilização disso. Com relação a uso de cabos, conexões, acessórios, a recomendação é que devem ser de boa qualidade, né? Todos devem ser de excelente qualidade para resistir à intempérie, limitar as quedas de tensão, isolar elétricamente as células e contacto exterior para evitar contactos fortuitos com elevadas tensões. Então, todos os metais que se utilizam em instalações fotovoltaicas devem resistir à corrosão e à intempérie. Então, aqui são fotografias que mostram coisas que acontecem quando não se cumpre com essas regras. Aqui, por exemplo, cabo mal feito com isolamento, exposto ao meio ambiente. E aqui suportes de um material muito ruim que favorece a corrosão, né? E isso aí, obviamente, com pouco tempo, isso aí vai cair, né? Esse módulo pode cair e um acidente fatal, né? Porque vai pôr em situação perigosa todo o sistema, né? E até quebrar, né? O módulo pode quebrar só por causa de um suporte de baixa qualidade. A mesma coisa acontece com parafusos, que deveriam ser de ferro, de aço inox, e aqui utilizaram de material ferro galvanizado. Claro que tem, né, suas características de resistência, mas com o passo do tempo ele vai determinar com a corrosão, né, depois esse parafuso vai quebrar. Então é necessário levar em conta a utilização de bons materiais. Com relação a cabos e conexões, também as instalações elétricas e a fixação dos equipamentos devem ser muito bem realizados, seguindo normas de qualidade. É um dos graves problemas, né, que às vezes as pessoas fazem instalações mal feitas e porque não existem especialistas, né, que possam fazer isso. Então ficam cabos expostos. Aqui, como estamos utilizando corrente contínua, é fácil errar aqui a polaridade e produzir um curto-circuito. Então aqui nessa instalação, por exemplo, cabos expostos, equipamentos mal fixados, cabos sem ordem, né? Então tudo isso deve ser evitado, né? E fazer instalações muito boas. Aqui no Brasil, principalmente nas áreas urbanas, avançou muito, né? Existem eletricistas já especializados nisso, mas nas áreas rurais ainda existe esse vazio, né? Embora já também existem empresas, né, que fazem isso, mas geralmente com o passo do tempo as instalações vão precisando de manutenção e se chega a essas situações. As lâmpadas que devem ser utilizadas também devem ser de boa qualidade e de eficientes, principalmente. Evitar o uso de lâmpadas incandescentes, já que perdem muita energia na forma de calor e pouco na forma de energia lumínica. E também devem ser facilmente encontradas no mercado, né? Não vamos colocar lâmpadas que depois não consigamos substituir. Então aqui, bom, essa foto mostra um exemplo disso. Foram utilizadas lâmpadas fluorescentes que quando terminaram sua vida útil, já a lâmpada quebrou. Aí foi, como não havia no mercado, foi substituída por uma lâmpada automotiva e aí o gasto de energia é muito maior. Hoje em dia já se usa amplamente o uso de lâmpadas LED, muito mais eficientes, mas mesmo assim sistemas isolados persiste ainda essa baixa qualidade. E as pessoas sempre, né, vão ter que se virar, solucionar o problema colocando acessórios feitos assim de forma artesanalmente, né, como lâmpadas PET. Enfim, as lâmpadas também são colocadas em lugares, aqui neste exemplo, como fumaça, né, como que são as cozinhas a lenha. Então todas essas instalações, principalmente da área rural, de instalações fotovoltaicas, ainda são
ainda tem esses graves problemas de instalação e de substituição de equipamentos. Uma questão importante, então, finalizando essa parte, é que as instalações geralmente devem ser feitas por eletricistas, né, formados com essa finalidade para realizar boas instalações, ou do contrário, formar pessoas, né, dentro das próprias comunidades rurais onde a instalação vai ser feita e com uma capacitação adequada, utilizando ferramentas e instrumentos também adequados, né, de uso elétrico, instrumentos de medição como multímetros, principalmente, que é o mais difundido, mas todas as ferramentas que devem ser utilizadas devem ser próprias, né, para instalações elétricas de acordo com as normas e deixar, né, essas ferramentas já quando se faz uma instalação fotovoltaica, principalmente na área rural, é necessário pensar nisso, né, no fornecimento de ferramentas adequadas para levar a campo e que fiquem aí próximo ao local onde já finalmente vai ficar o sistema fotovoltaico. Com a ideia de melhorar toda essa qualidade de fornecimento de equipamentos, aqui no Brasil já desde 2011, ou seja, faz 9 anos, mais de 9 anos, existe essa portaria número 004 do Inmetro. Então essa portaria justamente está relacionada com os requisitos de avaliação da conformidade para sistemas e equipamentos para energia fotovoltaica. Então essa norma possibilita fazer diversos ensaios e cumprimento de requisitos de qualidade para obter a etiqueta de conservação de energia. O objetivo é estabelecer critérios para o programa de avaliação da conformidade para sistemas e equipamentos para energia fotovoltaica, através de mecanismos da etiquetagem, para a utilização da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, ENCE, atendendo aos requisitos do Programa Brasileiro de Etiquetagem, PBE, visando a eficiência energética e adequado nível de segurança. Essa Etiqueta Nacional de Conservação de Energia tem como objetivo informar a eficiência energética e o desempenho térmico de sistemas e equipamentos para energia fotovoltaica, definidos, né, por normas brasileiras específicas. Então esse foi um grande avanço porque permitiu melhorar a qualidade, né, de fornecimento de equipamentos, e a mesma portaria especifica formas de obter essa etiqueta de conservação de energia, por exemplo, etapas, né, as etapas que devem ser seguidas para avaliar essa conformidade são as seguintes. Primeiro, a assinatura do termo de compromisso de etiquetagem, com declaração da linha completa de produtos, modelos no âmbito da aplicação PBE. Segundo, solicitação para etiquetagem. Terceiro, análise da solicitação para etiquetagem. Quarto, ensaios para etiquetagem. Quinto, ensaios para a extensão da etiquetagem. Sexto, aprovação para uso da ENCE. 7, registro, e 8, acompanhamento da produção. Essas são as etapas para o processo de avaliação. Essa portaria Inmetro também mostra todos os passos a serem seguidos pelos laboratórios credenciados para ensaios, por exemplo, de módulos fotovoltaicos. Então, para a execução desses ensaios de módulos fotovoltaicos é necessário obter uma amostra de 2 módulos fotovoltaicos do mesmo modelo e característica, e o fornecedor é o responsável pelo envio das amostras ao laboratório acreditado e o designado que irá efetuar os ensaios. Então esses ensaios são realizados por laboratórios especializados do Brasil, credenciados pelo Inmetro. Os 2 módulos serão submetidos aos seguintes testes: tratamento prévio de 5 kWh metro quadrado,
inspección visual, ese aquí que 5 kilowatts metro cuadrado es a irradiação, né, submetida. Inspecção visual e determinação da potência máxima. A partir da conclusão destes testes, um módulo será submetido ao ensaio de isolamento em condições de umidade e outro será mantido como unidade de controle. A seguir, o módulo fotovoltaico é considerado aprovado nos respectivos ensaios se não houver evidência visual de um defeito importante e se a potência máxima estiver entre menos 5% a 10% da potência indicada na planilha de especificação técnica, PET, apresentada pelo fabricante e fornecedor. Isso aí é o que está escrito na portaria Inmetro sobre o tema de módulos fotovoltaicos. E o fluxograma para ensaio de módulos fotovoltaicos engloba todos esses procedimentos, né? Então, estes procedimentos são para ensaios de módulos fotovoltaicos de silício cristalino, mono ou policristalino e filmes finos, dentro do escopo do Programa Brasileiro de Etiquetagem. Então está tudo o que eu tinha falado, né? Que temos o tratamento prévio de 5 kWh metro quadrado, a inspeção visual, a determinação da potência máxima, a verificação do isolamento elétrico e o resultado, né? Finalmente as conclusões. E uma vez, se o módulo é aprovado, aí vai ter a etiqueta mostrando já suas condições óptimas e bom para o fabricante, né, que no comércio depois vai vender módulos com a etiqueta. De forma similar também as baterias são feitas, são realizados diversos ensaios. Então estes ensaios são aplicáveis para baterias estacionárias de baixa intensidade de descarga, de tecnologia alcalina, níquel, cadmio e chumbo ácido, para aplicação fotovoltaica, com a seguinte classificação: chumbo ácido ventilada sem reposição de água, chumbo ácido ventilada com reposição de água e vaso transparente ou translúcido, chumbo ácido regulado por válvula, bateria alcalina níquel cadmio ventilada e bateria alcalina níquel cadmio regulada por válvula. Então, este aqui não é aplicável para baterias automotivas ou tracionárias. São baterias para uso mais adequado a sistemas fotovoltaicos. E o ensaio de baterias envolve o seguinte, né? Capacidade, durabilidade, retenção de carga ou autodescarga, regeneração da capacidade e por último, eficiência de carga e descarga. Com relação à amostragem, essa portaria diz que a amostragem será constituída por 4 baterias de 12 voltios, sendo uma bateria de 12 voltios constituída por 6 elementos de 2 voltios, 2 monoblocos de 6 voltios ou um monobloco de 12 voltios ou equivalente, a cada 10 diferentes modelos da mesma família. Essas 4 baterias podem ser da mesma capacidade ou de capacidades diferentes, a critério do laboratório de ensaio. O ensaio de capacidade e o ensaio de durabilidade são realizados com o mesmo corpo de prova e os demais ensaios com corpos de provas dedicados. A amostragem aqui referida é aplicável tanto para os ensaios iniciais de etiquetagem quanto para os ensaios de acompanhamento da produção ACP. Isso aí é o que está escrito na portaria, né, com relação aos ensaios de baterias. E existe também a proposta de configuração dos aparelhos e instrumentos para ensaio de capacidade. Então vemos aqui a carga, um carregador específico, né, onde se coloca um amperímetro, um voltímetro. O acumulador aqui está dentro de um banho termoestatizado, amperímetro de saída, voltímetro, medidor de temperatura e uma fonte. Esse é o tipo de instalação que deve possuir o laboratório credenciado para realizar esse ensaio.
O tratamento prévio e o ensaio de capacidade deverão ser realizados em um dos regimes de descarga típicos da aplicação fotovoltaica, considerando a temperatura de 25 graus Celsius. Então, bateria de chumbo ácido, regime de descarga de 120 horas e 10 horas. Tensão final de descarga, então para 120 horas 1,80 voltios e para 10 horas 1,75. E as alcalinas, aquelas de níquel e cadmio, o regime de descarga é 120 horas e 5 horas. E em ambos casos a tensão final de descarga 1 voltio. Essa é a etiqueta de conservação de energia para produtos fotovoltaicos. Então, segue o mesmo padrão de todos os produtos que existem do PROCEO, do Programa Nacional de Etiquetagem, onde A é o máximo, valor obtido, a nota máxima A, significa que é o mais eficiente, o equipamento mais eficiente. Então, tudo isso aí foi um grande avanço, inclusive já mostrei anteriormente nos vídeos anteriores sobre a forma de fazer os ensaios de controladores de carga e de inversores. Então existe já toda essa estipulação escrita nessa portaria, e foi um grande avanço aqui no Brasil para melhorar a qualidade dos produtos disponíveis no mercado fotovoltaico, e com isso também isso aí vai se refletir no melhoramento das instalações fotovoltaicas. E a etiqueta de conservação de energia então fornece informações de classe de eficiência energética de módulos fotovoltaicos de silício cristalino, mono e poli, que deve ser determinada de acordo com a tabela ao lado. Esse é um exemplo de como que é a etiqueta, Classe de eficiência energética, A significa maior 3,5% de eficiência. Isso é o ideal, Depois existe já B, C, D, E. O ideal de um fabricante é obter esse valor A. Também este aqui é outra classe de eficiência energética dos módulos fotovoltaicos de filmes finos, sendo A o valor de eficiência 9,5%, maior a esse valor. Então, isso aí é determinado nos laboratórios credenciados. Finalmente, esse modelo de etiqueta para controlador de carga e inversor também segue o mesmo padrão, já está estabelecido e existen os ensaios correspondentes para obter essa etiqueta. Para obter maiores informações sobre este tema, recomendo ler o capítulo 7 do livro Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos de João Tavares Pinho e de Marco Antônio Galdino. Esse capítulo tem o título Instalação de Sistemas Fotovoltaicos e Recomendações de Segurança. Bom, com isso termino esta aula que mostra assim de forma panorâmica o referente às instalações de módulos fotovoltaicos, principalmente na área isolada, sistemas fotovoltaicos isolados, autônomos, mas também nas áreas urbanas existen todos esses requerimentos, normas para fazer instalações elétricas de qualidade. Muito obrigado.